Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, versos 13 a 16, nos falam a respeito do amor de Deus e o fato de que Deus sabe exatamente quem nós somos. Eu quero lembrar uma história registrada na Bíblia que fala de duas mulheres que viviam na mesma casa e ambas tiveram filhos, praticamente ao mesmo tempo. E elas estavam lá com os seus bebês e à noite uma delas, se virando na cama, de alguma forma, acabou sufocando o seu bebê e ele morre. As duas, pela manhã, têm a surpresa, só que aquela que teve o filho que morreu, ela se levanta de noite e ela troca as crianças. Ela pega o filho dela, coloca na cama da outra, que também teve filho, pega o filho da outra que estava vivo e põe na própria cama. Então, quando elas acordam de manhã, fica aquele alvoroço, porque uma das crianças morreu, e elas levam o caso ao rei. E o rei tem que decidir sobre aquilo, porque a mãe que acordou e tinha um filho, tinha a criança morta na cama, aquele filho não era dela, era da outra. E ela diz: esse filho não é meu, o meu filho é aquele. No entanto, a outra que estava com a criança viva, ela dizia: não, esse filho é meu, o filho morto é teu. O rei, quando vê aquela situação, ele tem que decidir. Salomão, então, decide de uma forma magistral. Ele manda alguém trazer a espada e ele declara: eu vou dividir essa criança em duas. Vamos cortar a criança em duas, metade para uma mãe, metade para outra. Aquela que era a mãe falsa, aquela que roubou a criança, cujo filho de verdade tinha morrido, ela vê a cena e ele diz: tudo bem, eu fico com metade. Mas a outra mãe, cujo filho estava vivo e reconheceu o bebê no colo da outra, ela disse: não, eu prefiro que meu filho seja dado a ela, mas não morra. Salomão, com a sua sabedoria, então decide que aquela criança não morra e seja dada à mãe que o reconheceu. Quando nós olhamos essa cena, não apenas a questão da sabedoria de Salomão, mas vemos a reação daquela mãe, isso nos remete àquilo que o texto bíblico nos fala. O texto de Isaías 49 nos fala de Deus nos reconhecer, muito mais até do que uma mãe que pode se esquecer dos seus filhos, ou do seu filho que ainda amamenta. Então, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe exatamente as características que você tem, Deus sabe os detalhes da sua vida. Então, quando nós olhamos isso, vemos que Deus não nos perde de vista. E Deus jamais vai se confundir. Deus não vai achar que você é outro e o outro é você. Deus não vai mandar a bênção que deveria ser sua para outro e não dará para você a bênção que é do outro. Deus sabe exatamente o que faz porque Ele nos conhece e Ele sabe o que cada um de nós precisamos. E assim como aquela mãe faria qualquer coisa para salvar a sua filha, foi o que Deus fez por nós. Ele fez o que mais podia e o mais valioso que Ele tinha em mãos, a vida de Jesus, o seu Filho. Deus nos amou de tal forma que Ele foi capaz de pagar o preço para que eu e você fôssemos dele. Aquela mãe, ela tinha disposição de fazer tudo pelo seu filho. Aqui o texto nos diz: uma mãe pode se esquecer do filho do seu ventre? Se ela esquecer, eu, todavia, jamais me esquecerei de você.